Bom dia, galera, bem-vindo ao canal do Pistola Rubro Negro. Muito bom dia para vocês na manhã desse domingo, né? Então estamos chegando com informações sobre o nosso Flamengo, né? E sobre o que está acontecendo no mundo da bola, né? Muitas transações sendo cogitadas nos clubes brasileiros, né? E vamos falar de vários assuntos, né? Na manhã desse domingo, com chuva, muita chuva, né? Desde já eu já agradeço a você por deixar eu entrar no seu lar. Então, bom dia, galera. Se você não é inscrito no canal do Pistola Rubro Negro, se inscreva, dê seu like, ativa o sininho. E ativa o sininho, né, para você receber as notificações do canal, né? Quando o Pistola Rubro Negro postar um vídeo, você vai ser notificado. E dê o seu like, mesmo se você não querer ver o vídeo inteiro, às vezes você não tem tempo, às vezes você não tem paciência, dê o like, vai lá no joinha e dê seu like, é de graça, não cobra nada, entendeu? Então, vamos lá, gente, vamos deixar de enrolação e vamos falar um pouco. Gente, quem é flamenguista, né, a nação rubro-negra, deve estar sabendo, né? O Flamengo perdeu ontem na Copa Paulista pro Oeste, em Barueri, né? Apesar um dos gols relembrou aquela fatídica derrota pro Palmeiras, né? O segundo gol que o atacante do Palmeiras marcou lá, o Daverson, marcou em cima do Andrés Pereira, foi praticamente um replay, né? Tanto que na capa do vídeo tá déjà vu, né? Déjà vu quer dizer em sigla francesa, quer dizer assim que você já viu aquela cena, né? Significa a tradução déjà vu, você já viu essa cena, né? Então praticamente foi um replay daquele lance que o Andrés Pereira perdeu pro Daverson. E você vê que ironia do destino, né? O mesmo jogador que deu a classificação na outra fase da copinha, que foi o... Eu esqueci até o nome do jogador, cara. Vamos ver se eu consigo lembrar o nome do jogador. Mas é o mesmo jogador que perdeu, que deu o gol pro Flamengo naquele lance contra o Náutico. Igor Jesus é o nome do jogador. Igor Jesus é o mesmo jogador que errou no lance agora contra o Oeste. É uma ironia do destino, né? Um grande jogador, né? Ele foi revelado pelo Goiás. O Flamengo foi lá e trouxe ele para as divisões de base do Flamengo, né? E o Flamengo fez um contrato com ele para 3 anos, né? E ele deu a entregada ontem contra o Oeste. Mas não vamos julgar aqui o garoto, né? É um garoto promissor, né? Eu vejo vários youtubers falando sobre o assunto, né? Mas é importante ressaltar que o time do Oeste era sub-21, né? Tem vários jogadores ali que já está disputando o profissional no Oeste, né? E o Flamengo, contra o Flamengo, era o sub-17, né? Então, queira ou não queira, a experiência conta muito. Eu já joguei bola, eu sei como é que é, né? Quando você pega os famosos cascudo, você sente, né? Você sente um pouco, né? Por exemplo, uma bola alta dividida, você vai subir com um cara que tem experiência, você nem consegue subir na bola, né? Então, essa é uma suposição, né? Esse é um exemplo, né? Então, ainda o Flamengo com o seu sub-17 e outra, né? A diretoria do Flamengo, ela destroçou o time, né? Por que destroçou o time? Não é desculpa não, gente. O time do Flamengo, os primeiros 2 jogos, pra você ter uma ideia, o Flamengo marcou 14 gols em 12 jogos, 14-0. Então, daí depois o Flamengo jogou já a terceira partida sem 7 jogadores que vinha jogando, porque o Flamengo fez subir esses 7 jogadores para recompor o elenco
que vai começar a disputar o Campeonato Carioca dia 26 contra a Portuguesinha, a Lusa Portuguesa de Rio de Janeiro. Então não é desculpa, mas sente. E a maioria dos jogadores que estava jogando ontem é tudo sub-17. Aí você pega um time que é cascudo, tudo sub-21 e com jogador que já jogou profissional e está jogando profissional, então sente sim, gente. Mas não vamos tirar o mérito do Oeste, jogou bem, soube anular os melhores jogadores do Flamengo. Para mim também, o treinador do Flamengo ele deixou a desejar quando ele tirou o ponteiro esquerdo que estava jogando, era o jogador que estava dando mais amplitude pelas lateral. Ele foi e tirou o melhor jogador do Flamengo, deixando só o Mateusão na frente, aí ele acabou com o Flamengo. Mas é vida que segue, né? Ano que vem tem mais, né? Boa sorte para essa molecada do Flamengo, né? Falando um pouco do jogador que deixaram o clube para integrar o elenco que vai disputar o Carioca, o Raylan Lucas, né? Inclusive o Raylan Lucas marcou um gol ontem contra o Nova Iguaçu, né? O Flamengo perdeu o jogo contra um amistoso ontem feito no Ninho do Urubu, no campo 1, ficou 4-3 o jogo, né? Raylan Lucas marcou um, e o que marcou 2 foi o Yuri Oliveira, né? O Yuri Oliveira também estava nesse elenco da Copinha, que subiu para o Rio de Janeiro para integrar o grupo que vai começar a disputar o Campeonato Carioca. O outro jogador que estava na Copinha é o Wesley, né? Um lateral direito, muito bom jogador, né? Uma revelação do Flamengo. Marcos Paulo, Creito, André, Matheus França e Everton. Esse Matheus França, gente, ele é um jogador que já tem holofotes em cima dele, né? Ele tem um contrato com o Flamengo até 2025 e já tem time do interior falando muito desse jogador. Não sei não se logo ele não pinta na Europa. Mas, gente, vamos mudar de assunto, né? Derrotas à parte, né? É duro perder, hein? É duro. Ontem eu já fui dormir meio agoniado já. Falei, será que esse ano vai ser igual? Mas vamos que vamos, gente. O Flamengo ontem disputou, né, no Ninho do Urubu, no campo 1, uma partida amistosa contra o Nova Iguaçu, né? O Nova Iguaçu que vai estar no Campeonato Carioca, e perdeu no jogo de 4-3, como já vinha sendo dito, um gol do Raylan Lucas e dois do Yuri Oliveira. Mas nessas partidas, quem ficou de fora foi o Ramon. Ramon que vai já começar. Ele não está treinando com o Paulo Souza, né? Ele está integrado ao grupo que vai começar o Campeonato Carioca. Então, o Ramon sentiu uma lesão muscular na coxa direita. É incrível, né? Começou a fazer uma semana que está treinando, já está sentindo contusão. É para acabar, né? É para acabar. Então, o Flamengo tá treinando, né? Visando a grande final da Supercopa contra o Atlético Mineiro. E o Atlético Mineiro está efetivo, né, nesse começo do ano, com muitas contratações, né? Perdeu o Júnior Alonso, mas trouxe o Diego Godin, né? Então, e agora está de olho em outro jogador internacional. Mas esse é um assunto que nós vamos falar daqui a pouco, né? Sobre as negociações que está acontecendo não só no Flamengo, como nos times do futebol brasileiro. Então, gente, saiu, né, que o time da Arábia, né? O time do nosso antigo volante, né? O Cuejá, né? E que vai fazer uma nova proposta. Eu não vou falar o nome do time, eu sei que é da Arábia, é um nome muito difícil de falar e vai ficar errado, então eu vou falar Arábia. É da Arábia, tá tudo certo. O time é do Cuejá, né? Cuejá acho que está lá ainda. Deu notícia essa semana que o Cuejá tinha desligado do time, mas esse time vem forte para tentar levar o Michael. E ele fez uma proposta de 8 milhões e meio de dólar e eles vão aumentar a proposta. Chegou no Flamengo que essa segunda-feira eles vão fazer outra proposta por Michael. Eles estão no Mundial, eles querem o Michael para disputar o Mundial.
Então vamos ver o que vai acontecer. Outro jogador que eles estão de olho é o William Arão. O William Arão, a diretoria do Flamengo já disse, se vir uma proposta acima de 8 milhões de dólares, o Flamengo vai negociar o William Arão. Então vamos ver o que vai dar. Com a saída, uma possível saída do Michael, o Flamengo estava de olho na situação do Soteldo. O Soteldo que ele é do FC Toronto do Canadá, é a Liga Software dos Estados Unidos, e o Flamengo estava de olho, está de olho, FC Toronto, né? O time do Soteldo, FC Toronto do Canadá. E o Flamengo estava de olho na situação do Soteldo, uma vez que o Soteldo estava pedindo desligamento do FC Toronto, e o Flamengo ele ia ficar com passe livre para poder negociar com qualquer outro time. Alega-se que o FC Toronto deve em torno de 3 milhões de dólares para o Soteldo, então ele estava entrando na justiça para rescindir o contrato. Aí hoje saiu que tá tendo uma negociação entre o FC Toronto e o Tigres. O Tigres é o time do México. E o que me parece é que tá tendo o que me parece é que tá tendo uma jogada entre o Tigres e o Tigres e o FC Toronto. O Soteldo está sendo liberado para o Tigres e está vindo o Quinteiros para o FC Toronto. Aí o que acontece? O FC Toronto libera o Soteldo, passe livre, ele vai jogar lá no Tigres, uma vez que ele não quer jogar mais no time canadense, e o Quinteiros vem para o FC Toronto. O que acontece nessa negociação? Nessa negociação que o Flamengo estava de olho nas duas situações, tanto um jogador como do outro, mas os dois times entrando em acordo, o Flamengo fica vendo navios de novo. Então essas são notícias do time do Flamengo, né? Flamengo que pode ainda perder o William Arão, né? A torcida está apreensiva nesse momento, né? Porque só vê jogador saindo e nada de contratações. Se o Flamengo vem o Michael, não tem mais o Soteldo no seu radar, uma vez que o Soteldo está fechando com o Tigres, então eu acho que o Flamengo tem que dar uma segurada. O Flamengo treinou hoje cedo do Ninho do Urubu, né? Treinou ontem, hoje foi dado folga, né? Treinou ontem, né? Aí volta aos trabalhos na segunda-feira. E é isso aí, gente. Sobre o Flamengo, é isso aí, né? Falamos um pouco do Soteldo, falamos um pouco do Quinteiros, que está sendo ventilado no Flamengo, mas eles estão em negociação entre os dois clubes. Uma possível proposta vindo do mundo árabe com mais forte para tentar tirar o Michael, né? Uma vez que o time já ofereceu 8 milhões e o Flamengo recusou, e agora o time está prometendo entrar na segunda-feira com outra proposta mais firme para poder contar com o trabalho do Michael. Mas eu não sei se o Flamengo vai vender, porque, igual eu falei, se o Soteldo já está acertando com outro time, o Flamengo não vai vender, porque o Flamengo depois não consegue contratar outro jogador no nível do Michael. Mas vamos ver o que pode acontecer. Vamos falar de uma coisa que está acontecendo no Flamengo muito chata, né? Vamos falar do Gabriel Batista, né? O Gabriel Batista, que era até tempo pouco atrás, quando o Hugo Souza estava em baixa no Flamengo, estava com a cabeça em outro lugar. O Gabriel Batista era o segundo reserva imediato do Diego, né? Diego Alves. E toda vez que foi solicitado a ele entrou na baliza, né? Não comprometeu, só alguns lances, né? Eu acho que contra o jogo contra a Chapecoense ele falhou nos 2 gols.
mas já ficou lá atrás. E uma, né, o Flamengo recebeu uma proposta dos Estados Unidos para liberar Gabriel Batista, e o Flamengo recusou, segurou o Gabriel Batista, dando a entender que ele ia ter prosseguimento na equipe futuramente. Aí com a chegada do Paulo Souza, ele foi rebaixado. Paulo Souza disse que não contaria mais com o jogador. Aí hoje, como está a situação do Gabriel Batista? Ele está treinando separadamente. Porque uma vez que ele tinha uma possível negociação e a negociação não avançou, ele está treinando separadamente, em horários diferentes. O Flamengo aguarda uma proposta por Gabriel Batista, o goleiro do Flamengo. Então, por que não deixou ele começar o campeonato carioca, sendo que vai entrar com um time misto? O principal jogador do Flamengo está fazendo a preparação para começar firme, já com a decisão da Supercopa do Brasil. Deixasse ele começar o campeonato carioca, então, mas não, encostaram ele e está esperando proposta por Gabriel Batista. É lamentável essa diretoria do Flamengo, eles dão muitos acertos, mas eles dão muita falha também, como essa é uma delas, como trazer os 7 jogadores que estavam disputando a Copinha, trazer para começar o campeonato carioca, sendo que o campeonato carioca vai começar ainda dia 26, o Flamengo tinha totais condições de avançar mais para frente na Copinha. Então é lamentável as concordâncias da diretoria do Flamengo. Já começou dando vários furos. Uma delas é essa da Copinha, agora é esse afastamento do Gabriel Batista, não deixando o jogador opção, né? Não ser treinar separadamente e esperar uma proposta de outro clube. E tem outra delas, né? Tem a demissão do Maurício, né? O Maurício fez um grande trabalho na divisão de base do Flamengo e foi mandado embora assim de uma hora para outra, sendo que podia ter conversado com o Maurício, falado: Maurício, você quer comandar a molecada lá em Barueri? Você já vai para lá, não vai subir a molecada pro Carioca e fica aqui então o Fábio Martins e você vai para lá para comandar a molecada. Não, mandaram embora. Mais uma pisada na bola da diretoria do Flamengo. É lamentável o que acontece no Flamengo. Então, gente, vamos falar para o vídeo não ficar muito grande. O Flamengo que saiu o sorteio, né? O Flamengo que pega o Orlando Magic no Cairo, no Egito, na semifinal do Mundial. O Flamengo podendo chegar ao seu bicampeão mundial no basquete. Quem não sabe quem que é o Orlando Magic, é o time B da NBA dos Estados Unidos, né? do Lakers Magic. É um time B e o Flamengo vai disputar o Orlando Magic na semifinal no Cairo, no Egito. Vamos dar uma acelerada no vídeo, que tem uns outros assuntos que eu queria falar para vocês, né? Vamos falar do Diego Costa, né? Diego Costa, que era do Atlético Mineiro, ele saiu, ele pediu rescisão do contrato e ele postou no seu Twitter uma coisa lá dizendo que ele recusou a proposta do time europeu, então ele está ainda livre no mercado e se aproxima com um acerto com o Corinthians. Outra coisa, o São Paulo entrou na briga pelo jogador Sorriso do Juventude, né? Ele fez uma grande temporada no Brasileirão. A pedida do Juventude é 7 milhões de euros. E quem está nessa briga com o São Paulo é o Bragantino, né? O Red Bull Bragantino e o Atlético Mineiro. Então é uma briga que vai aquecer aí. Vai aquecer o mercado da bola nessa segunda-feira. O Internacional, ele recebeu ele está sendo sondado para vender o Edenilson, né, para o Atlético Mineiro. Só que o Internacional só faz a negociação se o Atlético Mineiro ele colocar 2 jogadores na transação, que seria o Savarino e seria o Guga, lateral direito. Mas o Rodrigo Caetano veio a público ontem, né, nos deu uma entrevista, disse que
o Atlético não vai colocar os dois jogadores em transação, né? Tanto Savarino como o Guga, então fica difícil o Atlético Mineiro contar com os trabalhos do Edenilson, o meio ofensivo do Internacional. O Internacional, pela sua vez, fez uma proposta para o Santos pelo Marinho, uma possível troca em Rodrigo Dourado pelo Marinho. Eu acredito que o Santos não vai fazer, porque ele não vai dar o seu melhor jogador, que é o Marinho, para receber um volante que o Santos tem muito jogador da média do Rodrigo Dourado, e para você conseguir um atacante igual ao Marinho hoje no mercado, tem que ter dinheiro, e uma coisa que o Santos não tem é dinheiro. Gente, o vídeo de hoje é isso, fique com Deus, se inscreva no Pistola Rubro Negro, dê seu like, ative o seu sininho, e vamos que vamos, gente. Isso aqui é muito Flamengo, fique com Deus.